decisão cai como bomba no Vasco da Gama. O desembargador César Cury acata um pedido do Ministério Público que casa a situação da recuperação judicial no Vasco da Gama. E não para por aí. A gente vai atualizar toda a situação que está acontecendo entre Vasco da Gama e 777 Carioca, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque o Vasco se manifestou no processo e mais uma decisão lá nos Estados Unidos da América que pode vir a fazer total diferença aqui no Brasil diante aí da ECAP. E, claro, a gente vai falar muito aí sobre essa situação envolvendo reforços. Parece aí que o Pedrinho vai abrir os cofres, as contratações vão ficar aí mesmo para o segundo semestre. E, claro, a gente vai falar muito sobre essa situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Carille está muito perdido, ao meu ver. O Carille ainda não tem a equipe definida para o jogo contra a equipe do Santos, né? E está chamando a atenção algumas escolhas do Carille. Eu peço a gentileza para você colocar muito a atenção nesse vídeo, tá? É um vídeo muito importante. Você que não faz parte aí da nossa família, por favor, se inscreva e vamos que vamos. O seguinte, vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama e Santos. A estreia do Vasco da Gama, dia 30, às 18h30, no estádio de São Januário. E o Carille, ele está meio perdido ali nessa situação. Porque o Carille ainda não tem um time definido. E mais, a gente está vendo muito o Vasco fazendo aquele trabalho de academia, de parte física, mas algumas imagens aí que a Vasco TV tem soltado, pouco a gente está vendo aí de treinamento tático. Talvez isso explique o fato do Vasco da Gama não ter nenhum tipo aí de jogada. E uma grande falta de critério aí do Carille, porque o Vasco correu no final da última janela para poder contratar Lloyd, Nuno e Garré. E com o Carille, só um desses atletas aí é titular, que é o Nuno. O Lloyd é um jogador aí que está sendo questionado internamente, certo? O jogador nem apresentado oficialmente foi através de coletiva, né? E o Garré, que era um jogador que a gente imaginava que fosse chegar aqui para ser titular, né? Muito se falando aí que o Adson será o titular. Então, assim, Vasco gastou, gente, 50 milhões para poder contratar esses 3 jogadores. Jogadores que estão chegando aí para ser reserva com o Carille. A gente colocando muita expectativa no Nuno, mas essas contratações aí, por enquanto, não estão legais. E uma coisa que está chamando muito a atenção no treinamento é o Paê, porque parece que o Paê já foi comunicado que não vai ficar no Vasco, tá? O Paê não vai ficar no Vasco, ele já deve ter sido comunicado, até porque o Paê virou terceira opção aí nos treinamentos para o Carille, perfeito? Bom, falando sobre essa situação aí de reforço, né? O Vasco, nessa janela doméstica, com muita dificuldade aí para poder contratar,
para chegar o mais do mesmo, é melhor mesmo que não contrate, né? Algumas situações aí de possibilidade de mercado, mas o Vasco com pendências aí com alguns clubes, isso impede que o Vasco simplesmente dê prosseguimento aí ao feito. Pelo menos aí a situação do Palácio, o jogador não vem mais do Vasco, isso é importante, mas a situação do Daverson, aí o Vasco não fez proposta oficial, surgiu a situação da possibilidade do jogador Naves, lá do Palmeiras também, mas muito pouco, né? E o que a gente toma conhecimento é que o Vasco está guardando recursos aí, o Vasco que vai vender jogadores aí na janela de meio de ano, aí para a janela europeia, e o Vasco vai reforçar aí, pelo menos trazer mais 3 jogadores de peso aí para a zaga, para o meio e também para o ataque, entende? Então, é essa situação. Muitos falando aí, inclusive, que o jogador que vai substituir o Payet no meio do ano será o Brian Rodrigues, né? Vai abrir uma folha, na folha do Vasco, 1.600.000 reais. Mas a situação é a seguinte: vamos para o tema principal do vídeo. Por quê? Primeiro, vamos falar dessa decisão lá nos Estados Unidos. A ECAP passou a ser monitorada por procuradores nos Estados Unidos em razão da possibilidade de insolvência. Pois é, a ECAP abriu possibilidade de vir a pedir falência. Olha a situação que o Vasco da Gama se meteu. Tanto a controladora, a ECAP, a seguradora, como a 777 Partners viraram uma massa falida. Isso vai impactar, com certeza, na decisão aqui no Rio de Janeiro, porque ninguém em sã consciência vai transferir a responsabilidade do futebol do Vasco da Gama para uma massa falida, para uma empresa que não consegue aí simplesmente ter sustentabilidade com os próprios pés. Mas aí a situação, pessoal, é a seguinte: a principal notícia do vídeo, notícia que cai como bomba em São Januário. Por quê? Ontem, o desembargador César Cury, tá? Isso aí foi publicado hoje, tá? Ele suspendeu a decisão que nomeava 2 administradores judiciais no processo de recuperação judicial do Vasco da Gama. E ele acatou a decisão aí do MP, tá? Para evitar gastos processuais, tá? Que apenas um administrador fosse nomeado. Em primeira instância, o Vasco tinha requerido, junto ao juízes competentes, lá da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que a UOL Administração de Falência e a K2 Consultoria de Economia ia assessorar nessa situação. Então, muda tudo a pedido do Ministério Público, vai ter que ser escolhido uma empresa para poder dar prosseguimento ao feito. E isso atrasa por demais a situação aí da recuperação judicial do Vasco da Gama, certo? O pedido foi definido, mas o plano aí para ser ajustado precisa ser homologado aí pela Justiça Carioca. E deu esse entrave. Na situação lá do agravo da 777 Parques, tá? Outra informação também muito, mas muito importante. O Vasco peticionou nos autos e o Vasco simplesmente está contestando
a indicação de Mark Shapiro aí como representante legal da 777 Carioca, por não ter nenhum tipo de ata ou ato constitutivo que coloque o mesmo como responsável pela a empresa. Essa situação muito longe de ser resolvida, muito longe de se chegar a um acordo, enquanto não se chega, mais fica difícil de alguém chegar aqui com uma proposta para poder comprar o Vasco. Agora, essa situação da recuperação judicial, uma coisa que já estava já praticamente engatilhada, a gente volta também do início. Está complicado, hein, gente? Está complicada a situação do Vasco. Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!